Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense. Prosseguindo com a série de vídeos Termodinâmica para Metalurgia e Materiais, vamos falar de sistemas unários, um breve vídeo da primeira parte e outro vídeo também, a segunda parte. Bem, vamos nessa primeira parte simplesmente introduzir os sistemas unários, mostrar o diagrama de equilíbrio, o diagrama de energia de Gibbs versus temperatura e pressão, o que é um ponto triplo e falar do potencial químico. E na segunda parte nós vamos entrar nas equações de Clausius-Clapeyron. Bem, nós já vimos um diagrama unário no vídeo que eu falo de regra das fases, onde a gente brevemente analisa por que esses campos no diagrama unário são dessa maneira. Em geral, o diagrama unário a gente plota a pressão contra a temperatura. Em alguns casos, nós plotamos o logaritmo da pressão, aqui no caso o inverso da temperatura, isso não muda muito. Esse é o diagrama unário do cobre. Uma coisa que é interessante, nós vamos ver na segunda parte, é que essa linha de equilíbrio entre o sólido e o líquido, né? Nessa linha existe a coexistência de sólido e líquido, essa linha é praticamente vertical. Tá certo? Existe uma razão para isso, nós vamos ver depois. E aqui é o diagrama unário da água, não podia faltar, né? Porque a água é o composto mais estudado, apesar de não ser tão relevante do ponto de vista de metais e materiais sólidos, mas é interessante a gente saber. Então, tem vários tipos de gelo, pontos de fusão, enfim, é um diagrama um pouquinho mais complicado do que esse do cobre. Mas existem diagramas metálicos também mais complicados, como a gente já mostrou o diagrama unário do ferro no outro vídeo. Esse é um ponto interessante que mostra as consequências que a base da termodinâmica tem sobre a função que você vê, né? Então, a energia livre é H-TS, é derivada em relação ao tempo, à temperatura com pressão constante, é menos S, nós já vimos isso, acho que essa equação já apareceu mais de uma vez. A entropia aqui vai ser sempre positiva, então essa derivada vai ser sempre menor do que zero. Isso significa que a curva da energia de Gibbs com a temperatura é sempre decrescente. Mas tem mais. Se a gente tirar a segunda derivada, a derivada da entropia em relação à temperatura é o calor específico, a pressão constante nesse caso, né? E sobre a temperatura. Então, esse valor aqui, a temperatura é positiva, Cp é positivo, esse valor continua sendo menor do que zero, então a concavidade da curva agora vai ser para baixo. Quer dizer, a segunda derivada é negativa, concavidade para baixo. Então vejam que as equações fundamentais da termodinâmica, elas têm um efeito sobre a forma do gráfico que você obtém. Isso para o experimentalista é interessante, porque ele sabe que a curva que ele vai obter, por exemplo, vai ter que obedecer essas restrições termodinâmicas. Se não está acontecendo isso, é que tem alguma coisa estranha no experimento. Então, a curva G vezes T, a pressão constante, é sempre decrescente e tem a concavidade para baixo. Vamos agora ver quem predomina no sólido e o líquido, comparando as energias de Gibbs do sólido e do líquido, né? Veja, são elementos puros. Os livros têm figuras, às vezes, muito mais complicadas que essa. Eu procurei simplificar, considerando apenas sólido e líquido, não estou colocando o vapor ou o gás aqui. Então, veja, eu representei em azul o sólido, a energia de Gibbs do sólido, e em vermelho a energia de Gibbs do líquido. Acima da temperatura de fusão, o líquido tem uma energia de Gibbs menor, então o líquido vai predominar. E abaixo da temperatura de fusão, a energia livre do sólido é menor, então é o sólido que vai predominar. Só para esclarecer a terminologia, a temperatura de fusão é a temperatura em que o sólido se transforma em líquido a uma pressão de 1 atmosfera. Se a fusão ocorrer a 1000 atmosferas, ainda vai ser uma transformação sólido-líquido. A gente até pode coloquialmente falar que é uma temperatura de fusão a 1000 atmosferas, mas estritamente falando, o ponto de fusão que vocês vão encontrar tabelados é sempre a 1 atmosfera. Muito bem, passando aqui a influência da pressão, a gente precisa de um terceiro eixo, e agora a energia livre eu representei com um plano que seria mais fácil de desenhar, né? Mas deveria ter representado como uma superfície curva.
e novamente o líquido eu representei como vermelho, o sólido como azul, e eles vão se cruzar numa determinada linha. Em cima dessa linha, a energia de Gibbs do líquido é igual à energia a energia de Gibbs do sólido. Então, é a mesma coisa aqui, né? A energia de Gibbs do líquido é igual à energia de Gibbs do sólido. Então, significa que essa é uma temperatura de equilíbrio. No caso, a gente tem uma linha de equilíbrio. Sobre essa linha vai haver a coexistência do sólido com o líquido. A pressão vai variar, mas essa coexistência vai continuar em cima dessa linha. Quando eu projeto essa linha nesse plano PT, eu vou ter um diagrama unário, né, representado nos eixos PT, e essa linha vai representar a linha de equilíbrio sólido líquido. Finalmente, a gente tem que falar um pouquinho sobre o ponto triplo, né? Não vamos nos alongar aqui, mas seria o ponto em que as três... no caso, a gente pensou em planos, né? Se a gente tivesse 3 planos na figura anterior aqui, a gente tivesse mais um terceiro plano, a gente sabe que pela matemática os 3 planos vão ter um ponto comum, né? Então, seria esse ponto triplo aqui. E aqui está a linha alfa-beta, são 3 fases, alfa, beta e gama. Aqui é alfa-gama e aqui beta-gama. Esse prolongamento significa estados metaestáveis de equilíbrio, né? Aqui seria um estado metaestável em que o equilíbrio persiste, né? Mas, em geral, isso daqui nós temos aqui um valor mais ilustrativo, né? Porque provavelmente essa transformação vai ocorrer relativamente rápido, a menos que talvez tenha um estado sólido, mas se tiver líquido ou gás envolvido, a transformação em geral é rápida. Tá certo? Então, é uma característica dos diagramas unários, pontos triplos, onde 3 fases se coexistem no equilíbrio. Finalmente, esse ponto nós vamos usar na parte 2. O sistema unário ele possui um único componente, um elemento puro, um composto, né, como nós vimos no início que a gente tinha um diagrama unário do cobre e um diagrama unário da água. Tá certo? A água é um composto, o cobre é um elemento puro. Então, a energia de Gibbs, eu representei em negrito para falar que é uma quantidade extensiva, somatório de I, Mi e Ni. Como eu tenho um elemento só, a fase alfa tem apenas o potencial químico do elemento na fase alfa e o potencial químico do elemento, o número de moles no elemento na fase alfa. Se eu agora dividir a variável extensiva pelo número de moles da fase alfa, eu tenho energia molar, de Gibbs molar da fase alfa, que ela vai ser igual ao potencial químico. Então, G alfa é extensiva e G alfa aqui, sem ser negrito, é intensiva molar. Tá certo? Então, nos sistemas unários, o potencial químico do elemento ou do composto em uma fase é igual à energia de Gibbs molar. Eu apresento esse resultado, nós vamos precisar dele na segunda parte, mas há que tomar muito cuidado com esse resultado. Por isso que a gente apresenta os sistemas unários bem antes dos sistemas binários, porque, veja, essa questão de você dividir a energia livre pelo número de moles e dizer que a energia é o potencial químico só vale para sistemas unários, não vale para sistemas binários, por exemplo. E é uma confusão, acreditem, que a gente costuma fazer. Então, esse resultado, que a energia molar, energia de Gibbs por mol, é igual ao potencial químico, e também tem dimensões de energia por mol, ela só é válida num sistema unário. Tá certo? Esse foi um vídeo bastante curto, nós vamos, na segunda parte, aplicar alguns desses conceitos e deduzir as equações de Clausius-Clapeyron e dar alguns exemplos.